Olá, estamos ao vivo aqui na nossa live de hoje, realizada pelo Clube de Realizadores Especial Corona. Clube de Realizadores é um grupo de jornalistas empreendedores do Brasil todo, quer dizer, do mundo todo, porque tem gente aí fora do Brasil, né? Um grupo que se juntou, na verdade, para estudar, para aprender e para trabalhar aí com as mídias digitais. Quando deu essa pandemia aí do coronavírus, né? Muitos jornalistas ficaram sem trabalho, muita gente sem saber o que fazer, o que estava acontecendo, e a gente resolveu fazer um especial. A gente está continuando trabalhando, trazendo informações para vocês, fazendo o que o jornalista sabe fazer de melhor, que é buscar informações e tentar traduzir elas da melhor forma possível. E hoje temos um convidado super especial, porque hoje é o Dia do Jornalista e não poderia ter um convidado mais perfeito para isso, que é um jornalista super dinâmico, que está há mais de 30 anos aí na frente aí da telinha. Você já viu ele em diversos canais da TV brasileira, cobrindo reportagens nacionais, internacionais. Enfim, é um grande nome aí do jornalismo e ele hoje está se reinventando também nas mídias sociais e ajudando jovens jornalistas a estarem entendendo, compreendendo aí esse novo mundo. Então, vamos falar aí com o nosso dinâmico, vou chamar ele aqui pra gente, Vinícius Donola. Aguardando aí ele entrar, Vinícius vai entrar. Ô Vinícius, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo dinâmico aí, muito prazer. Honra Nossa, estar falando você é um com dos a galera jornalistas aí. mais Obrigado. dinâmicos que eu conheço. Não tem nome mais assertivo para dizer isso. Muito obrigado, do fundo do coração, muito obrigado. É um momento que a gente tem que, principalmente agora com a pandemia, existe toda uma ressignificação da nossa atividade pela web, a importância de a gente transitar com informação de qualidade para combater esse vírus que está por aí, que atende pelo nome de desinformação. Ele mata Exatamente. mais. Ele é mais letal do que o que provoca a Covid-19 e a gente está aí para tentar combatê-lo. Pois é, Vinícius, a sua história no jornalismo começa 3 de abril de 1987. É exatamente 33 anos e 4 dias. De lá para cá, mudou o seu conceito do que é notícia? Totalmente, totalmente. Existem coisas, é assim como democracia. Existem pilares que são essenciais, que a gente está falando sobre os princípios, né? O conceito de notícia é uma coisa linda, né? Dá para a gente ficar 3 anos aqui falando sobre o conceito de notícia, que eu acho que é a coisa mais essencial da atividade jornalística. O bom jornalista é aquele cara que sabe, isso é notícia, isso não é. É aquele que sabe separar o joio do trigo. Mas mudou muito ao longo do tempo. Mas eu não diria nem que tanto mudou o conceito, mas mudou a maneira como a gente apreende esse conceito para a redação, né? Antigamente o monopólio era nosso. Eu produzia, eu era o ativo na relação com o telespectador, nem internauta via. E de repente, do nada, a gente perde o nosso monopólio do furo. Meu Deus, eu não tenho mais isso. Eu agora tenho, entre aspas, concorrência. Peraí, as pessoas estão produzindo conteúdo. Registro é reportagem? Não é. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Né? E aí a gente vê toda uma mudança, várias ondas diferentes até esse momento, Gabi. É o momento em que a gente vê a produção remota como a única ferramenta segura de se levar informação de qualidade, sabendo que muitas baixas já ocorreram e outras ocorrerão entre nós jornalistas, assim como entre profissionais da saúde, já existem baixas no nosso meio, outras ocorrerão, e de forma segura como produzir. E agora? Eu não posso para a rua, a minha equipe de reportagem não pode. Então o jornalismo se ressignifica e reencontra o momento Fênix, né? Em que ele mostra para a sociedade, olha a minha importância, eu estou vivo, eu estou aqui. Pois é, eu queria que você analisasse um pouco esse momento, porque assim, a gente está vendo uma coisa, eu pelo menos, na minha vida toda, tenho aí 15 anos de jornalismo, nunca tinha visto isso na vida, as pessoas saírem dos grandes estúdios e fazerem transmissão em casa, né? Vários canais estão optando por isso. O repórter, o apresentador faz lá da casa dele, o comentarista mesmo, esportivo, e aí troca tudo via online. É uma mudança muito grande, né? Da gente que trabalhou aí num jornalismo que tinha toda uma estrutura, as câmeras gigantes, saiu com aquela equipe enorme e tal. E hoje essa equipe enorme já nem existe mais e os poucos que trabalham na equipe podem ser tá correndo risco, né? Se está saindo com essa equipe toda. Então está saindo com uma equipe muito pequenininha. Quem está saindo ainda para as ruas? Sim.
Você acha que essa mudança que a gente está passando é uma mudança momentânea, por causa de Não, tudo isso que a gente está passando, ou é uma coisa que veio para ficar? não, vem para ficar. Agora há pouco estava falando com o Celso, lá em Rondônia, a gente está falando por uma live. O Celso está nos acompanhando aqui, jornalista que conheço há alguns anos, e alguns costumes serão mudados. É uma mudança de hábito, é uma mudança de cultura. Eu não estou falando só sobre o jornalismo, não. Estou falando sobre a relação física com as pessoas. Será que beijaremos e abraçaremos, seremos afetuosos como éramos antes? Será que abriremos mão do e-commerce como hoje é a única ferramenta necessária ou disponível para aquisição de bens de consumo? Será que a gente vai se acostumar com o delivery? Será que a gente vai ser mais caseiro? Será que a gente vai ser mais presente digitalmente com os nossos avós, com os nossos pais, porque fomos nesse período em que a presença física não era permitida? Então, eu acho que é uma revolução de usos e costumes. Eu acho que é algo que vem para revolucionar o nosso jeito de ser. Vamos falar sobre jornalismo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a produção remota ela veio para ficar, até porque ela quebra, Gabi, uma questão de rejeição estética de conteúdo. Então, não, espera um pouquinho, vou fazer uma entrevista agora sobre pandemia com o doutor Davi Wip. Não tem sentido fazer pelo Skype, eu tenho que mandar uma equipe para lá. Hoje já tem sentido, porque o meu olhar, o teu olhar, o olhar do internauta, do telespectador e do ouvinte do rádio, tá? O olhar dele, porque ele ouve rádio ou ele assiste a rádio na transmissão do streaming. Então, o olhar das pessoas já está acostumado a entender que isto aqui pode até parecer tosco muitas vezes, quando a transmissão não está boa, fica para, mas a qualidade é relevante. Então, eu acho que existe uma E muito quebra. não estava acostumado com isso, né? Como os idosos estão aprendendo também a conviver com essa nova tecnologia, né? Então você vê aí idosos no Skype, no Zoom, para poder estar falando com a família. Então, assim, agora que eles aprenderam, vão querer usar, né? Isso não volta mais. Isso é uma conquista. Você trouxe um exército de pessoas que não dominavam determinadas ferramentas tecnológicas, né, que hoje já usam regularmente. O Zoom, daqui a pouco, já virou o nosso Orkut. A gente já nem vai mais usar o Zoom, coitadinho. Está sendo tão criticado, tão duramente combatido aí. Daqui a pouco o Zoom é o Orkut, e daqui a pouco é daqui a algumas semanas, tá? Daqui a pouco o Google vai ter que lançar alguma outra coisa melhor do que o Hangout. E é mudança que vem de forma a cristalizar novos hábitos de tudo, dentre os quais de produção e disseminação de conteúdo. Agora, tem uma mudança muito grande também para a gente, né, jornalistas, assim, na produção desse conteúdo, como você está colocando. Você bem falou no começo ali que a gente tinha um certo domínio, né? A gente tinha um domínio da matéria, a gente seleciona os personagens, a gente tira o pedaço da fala que a gente quer do personagem, que a gente acha que ilustra melhor. E agora, esse personagem, ele interage com a gente, né? A gente está aqui falando e as pessoas estão aqui comentando. Então, ela pode comentar e todo mundo vai ver aqui na live o que ela comentou. Eu não tenho mais esse domínio, você não tem mais esse domínio. Como construir uma matéria hoje que a gente já perdeu esse domínio? Houve uma horizontalização pelas redes sociais e novas tecnologias associadas da comunicação. Antes, para eu falar como diretor de uma grande empresa, eram tantas barreiras que era algo intransponível. Hoje eu coloco um arroba fulano de tal, arroba ministro, arroba presidente, chega lá, alguém vai ver aquilo. Então houve uma horizontalização das relações lá atrás. E hoje em dia, com o personagem, é muito bacana, porque revolucionando a estética e entendendo que aquilo que no passado operações condenavam, o departamento de operações vai condenar. Você e Gabi, assim, numa tela dividida, não, isso não pode ir pro ar. Agora pode. Cortando o pedaço do cabelo, o cabelo tem que aparecer inteiro, né? Agora Tinha pode. tanta E olha que legal estética que você para falou. seguir. E olha que legal que você falou sobre personagem. Eu não chegava com a minha equipe de reportagem para muitas regiões, por exemplo, Rio de Janeiro. Um em cada 6 moradores do Rio de Janeiro está numa área de acesso inviável, até para a polícia. Hoje eu posso acessá-lo pelas redes sociais. É verdade. Olha isso. A gente não está se dando conta de quão benéfico vai ser isso para a democratização de acesso ao conteúdo. Não, Vinícius, espera aí, você quer colocar no Fantástico
uma entrevista sua, tua cabeça cortada no canto inferior da tela e a do personagem quero sim. Ah, mas e o áudio? Dá para entender. E se não der, a gente legenda. Então, há mudanças muito legais e são mudanças definitivas, definitivas. É muito bacana a gente ver essa ressignificação do jornalismo pelas redes sociais, pelas novas tecnologias e pelo home office, pela produção remota. A Cris está aqui trazendo aqui uma coisa dizendo assim, quem criticava o improviso e tal, agora tem que, na verdade, o improviso faz parte já dessa linguagem, né? Outra coisa Agora que é eu o vejo seguinte, foi a Cris que falou? Deixa eu ver. Foi Cris de Sati. Cris, é o seguinte, não é o improviso forçado ou improviso treinado. É improviso mesmo, entendeu? Porque hoje em dia a gente vê em televisão, deixa eu até tirar os comentários para que vocês vejam melhor as expressões. O repórter vai gravar uma passagem, né? Então ele vai para frente da câmera, aquele texto ele ficou 15 minutos pensando, colocou o microfone, e aí ele aí ele começa a fazer caras e bocas, sinais de que isso não é naturalidade, não existe naturalidade forçada, naturalidade ensaiada, assim como não existe improviso decorado. Improviso é improviso. E o telespectador hoje sabe distinguir uma coisa da outra. Então você vê, por exemplo, aqui em Londres, existem várias pessoas que foram acometidas do novo vírus chamado coronavírus. E isso é ridículo. Isso não é natural. Natural é natural. Não existe naturalidade forçada, não existe improviso. É uma conversa, né? Como a gente está Você, tendo aqui agora, né? por exemplo, eu me preparei para a nossa live, eu me preparei para a palestra que eu tenho que dar daqui a pouco. Em cima de dados, eu vou improvisar, mas em cima de dados que eu estudei. Agora, não é decorar e fazer cena, porque nós não somos atores da informação. Tem que ficar muito claro. Ator da informação é uma outra coisa. Nós somos jornalistas da TV, jornalistas da web. Todo jornalista é jornalista da web hoje. Todo. Todo. O jornalista do jornal impresso é da web. Você acha O que todo jornalista mundo do pode ser site já repórter nasceu por na um web. dia? Você acha Oi? que todo mundo pode ser repórter por um dia? Será que todo mundo vai ser Hoje, o quê? ser repórter por um dia está na mão de todo mundo aí? Eu não sei se todo mundo. Porque é o seguinte, eu gosto de fazer uma distinção muito grande entre registro e reportagem. Registro é o flagrante. Esse flagrante já não é mais meu, Gabi. Perdemos. Perdeu o Playboy. Chega sempre alguém antes com um telefone celular, uma câmera de circuito de segurança. Perdemos a virgindade da captação do fato. Perdemos. Não, não é mais nosso. Não somos mais virgens. O fato deixou de ser virgem. Porém, existe uma diferença entre registro e reportagem. E não é qualquer pessoa que sabe entender e sabe fazer um registro virar uma notícia. É a apuração do fato, a identificação dos personagens, a busca do contraditório, a cobrança das autoridades, a contextualização daquela cena. Isso é para profissional. Esse é o papel do jornalista. E eu fico Então, pensando assim, a gente tem que ter um conteúdo até melhor, porque, por exemplo, a imagem é muito forte, né? Somos uma sociedade imagética, então a imagem fala muita coisa. E durante muito tempo a imagem foi um fio condutor da nossa reportagem, né? Como não lembrar, por exemplo, do ônibus 174, a gente vendo aquelas imagens tão impactantes. Hoje, se o ônibus 174 acontecesse, não só as emissoras de TV teriam aquelas imagens, mas todo mundo teria aquela imagem feita por um celular e tal. A imagem teria já se espalhado. E ela perderia ou não. Ou não. Ou não. Ou, por exemplo, a polícia já teria feito um cerco de 500 metros ao redor, proibindo a aproximação de qualquer pessoa, sabendo que o fato seria registrado. Sim. Então, o que acontece? A presença do produtor de conteúdo não só muda a disseminação do conteúdo na web, como muda a existência do próprio conteúdo. Será que rolaria daquele jeito? Muda o fato. Isso é muito bacana de estudar. Isso para a gente é desafiador, né? Assim, como contar uma história de uma imagem que talvez já tenha sido reproduzida muitas vezes, né? Você não está mais trazendo
a novidade da imagem, mas você pode trazer um outro olhar sobre aquela imagem. E é o seguinte, você, por exemplo, tem uma reunião de pauta. Quer que a sua ideia, a sua proposta seja aprovada assim? É só você falar, ó, estou com essa imagem, tem 500 mil visualizações em 5 dias. Acabou. Já foi aprovado. É, É verdade. garantia de aprovação. Porém, eu vou contar a história, porque eu sou storyteller. Eu sei dominar essa técnica, que minha avó dominava, tá? Contação de história. Com começo, meio e fim. Com lógica. Isso é trabalho do jornalista, do produtor de conteúdo. Isso é muito bacana, porque a gente volta para o passado. A gente volta porque a raiz do jornalismo, qual é a raiz do jornalismo? A Contar a contação de história. história, com rigor, com a apuração dos fatos, com a busca incansável da verdade. Verdade não existe. A busca incansável pela. A busca incansável pela isenção. São entes inatingíveis. Perfeição, isenção, verdade. Mas isso é nosso, é do jornalista. Bom, já que você está falando aí em verdade, não tem como não falar de fake news, né? Que é um assunto do momento agora. Você acha que o jornalismo tradicional, vamos dizer assim, ainda é a fonte mais confiável? Eu acho. Eu acho que tenho dados para provar. É muito bacana. O Datafolha fez uma pesquisa no dia 16. Acabei de falar para o Celso isso. E vou apresentar esses dados daqui a pouco na palestra para a Escola Superior de Propaganda e Marketing. O Datafolha fez essa pesquisa agora no dia 18 e publicou no dia 23. Então, você confia nos veículos clássicos de comunicação? Essa foi a pergunta. Em que você confia? Informação sobre pandemia. 61% das pessoas confiam na TV, ganhou a TV. Jornais, 56%. Rádio, 50%. Sites de notícias, 38%. WhatsApp, Facebook, 12%. Uau! Uau! E é o seguinte, quanto mais idosa é a pessoa e quanto menos escolarizada, maior é a tendência dela de acreditar no WhatsApp e no Facebook. Que é o lodaçal das fake news, dos grupos de WhatsApp que ficam viralizando conteúdo criminoso, conteúdo difamatório, conteúdo que turva a realidade. E esse é o momento de profissionalização da produção e disseminação de informação. Nós estamos num ambiente de guerra. Classicamente, é um ambiente de emergência médica que solicitou a decretação do estado de calamidade pública. É isso que nós temos. Então, é o momento de a gente trabalhar com informação verdadeira. Não dá para ficar com especulação. Isso veio da China. O que a ciência diz agora? O que é para fazer agora? O que os outros países estão fazendo agora? Quais são os centros de pesquisa que assinam esse documento aqui? Qual é a fonte desse vídeo aqui? Não sei, então não passa. É um favor que você faz. Quer contribuir de uma forma para o combate a esse vírus? Não encaminha. Não passa. Menospreza. Olha e não manda para frente. Interrompe, né? A informação sem Claro, você poder ter a verificação, né? é isso. Você passou anos trabalhando em TV, né? Tem todo um modelo aí de construção de reportagens, apesar de ter mudado muito ao longo dos 30 anos, e agora você Sim. está aí no digital. Como você, tem muitos jornalistas, principalmente no nosso grupo, que é o Clube de Realizadores, que estão fazendo essa transição, tanto do impresso para o digital, como da mídia eletrônica, TV, rádio, para o digital. O que você precisou aprender, Vinícius? Assim, que você daria de dica, assim, olha, foca, você já tem a questão de contar a história, já tem isso como jornalista, mas para o digital você tem que se adaptar, você tem que aprender isso. Qual a dica que você daria? Tive que aprender tudo. Eu só sabia contar história. É muito interessante que eu citaria três coisas bem bacanas. Né? No primeiro momento lá atrás, as pessoas achavam que iam ganhar a vida monetizando seus vídeos pelo YouTube. Não vai ganhar a vida. Você vai ter um Felipe Neto, você vai ter alguns canais, e esses canais a gente olhava assim meio torcendo o nariz para eles, para esses conteudistas, né? Nós jornalistas achávamos aquilo coisa de fundo de quintal, né? É.
E olha o que aconteceu. Olha a autoridade que eles conseguiram criar. Então, primeiro ponto, a monetização não é por aí. A monetização, muitas vezes, ela é indireta. Como? As redes sociais são muito eficientes no curto prazo para a criação e consolidação da sua imagem e reputação. Isso é rápido, desde que você tenha uma estratégia de comunicação. Por que eu vou me comunicar? Com que interesse? E número 3, qual é a figura de autoridade que eu quero criar? Eu sou autoridade nesse assunto, esse assunto é meu. Isso, as redes sociais são muito rápidas. Isso é muito bacana. E o quarto ponto, que é o ponto que eu estou transitando agora, que é o ensino à distância. Então, existem várias ferramentas de retorno rápido de imagem e de monetização via rede social que são muito diferentes daquelas que a gente achava no passado. Muito diferentes. Então, hoje, que é o dia de jornalista, eu estou lançando um curso para a formação de novos jornalistas e pessoas interessadas na área, inclusive para profissionais já no mercado. É o curso de sobrevivência do novo jornalista, que é o jornalista multitarefas, num cenário de múltiplas plataformas e agora, num ambiente de pandemia, que nos leva a uma ressignificação. Gabi, eu fiquei umas 3 semanas para escrever as 2 últimas aulas do curso. Eu não consegui escrever, não sei, não me pergunta por quê. Escrevi o módulo boas-vindas, introdução, produção, reportagem, roteiro, edição, e eu não conseguia fechar meu curso. Eu fiquei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Tem que ser alguma coisa da web. Foi quando veio essa história da pandemia. Eu falei, nossa, é isso. O jornalismo E o se mundo ressignifica fez pela assim, web. né? Olha só o que As está portas acontecendo. fecharam e as janelas abriram, né, das redes sociais. É impressionante isso. Não tenha dúvida. E olha que coisa engraçada. Embora eu tenha trabalhado 30 e tantos anos em TV, eu comecei a ser abordado muitas vezes na rua pelo material publicado nas minhas redes sociais. E olha, eu não tenho muitos seguidores. Eu nunca fiz questão de ter seguidores. Para mim, eu era muito purista. Até outubro do ano passado, minhas redes sociais eram bichinho, montanha, céu, lua e ponto final. Porque eu delegava e sempre achei, e continuo achando, que quem tem que brilhar é a informação. A gente é veículo, ponto. Né? Mas chegou um momento que, para a autoridade que eu queria criar, e sempre tive no meu meio, que era a autoridade de galinha velha, já ouviu falar da autoridade de galinha velha? Eu andando, tem uma galinha velha com a redação, um monte de estagiário, um monte de colega mais novo, vamos gravar off comigo? Todo Vamos mundo fazer... querendo aprender. Peraí, onde que está a notícia? Vamos sentar. A gente está discutindo aqui. Qual é a notícia? Eu sempre gostei, sou filho de professora, adoro dar aula, adoro dar palestra, mas eu nunca tinha sistematizado, organizado o meu conhecimento em produção, introdução, produção, reportagem, minhas dicas sobre reportagem, entrevistas, diferentes tipos de entrevista, locução, off, passagem, nunca tinha feito isso. E hoje eu encontro o quê? Um ambiente digital que, como o Celso diz, né, rompe paredes. Isso é muito legal. Eu dava palestra para 30, 40, uma vez dei uma palestra para 1.200 pessoas em Goiânia. Lindo! Nossa, melhor palestra da minha vida. Hoje, a gente está falando aqui, isso está indo para onde? Sei lá. Isso vai ficar no Stories, alguém vai capturar, vai colocar no YouTube, isso não morre mais. O futuro está ao vivo. Não é o presente, Gabi, que está ao vivo. O futuro está ao vivo. Sob pena de Eu a gente deixo a responder dica no aqui que futuro. eu vi o seu canal. Ó, o seu canal realmente é assim, um aprendizado, é muito bacana. Para quem tem Obrigado. experiência, para quem está começando, tem várias dicas, várias coisas muito legais, uns podcasts incríveis de ficar ouvindo, assim. Deixa aí a dica. Quem não conhece, depois procura lá, porque vale super a pena. Aí. Ó, eu, com 15 anos, aprendi bastante. Acho que tem muita coisa aí para a gente aprender Nossa, sempre, né? muito obrigado. Não, olha o que eu estou aprendendo, Gabi, o tempo todo. A gente não para de aprender, né? Ué, não dá, e a velocidade da aprendizagem, ela é... Por exemplo, esses dias eu vou estudar Kit Mojo. Já ouviu falar de Kit Mojo? Não. Mojo vem de M-O-J-O, Mobile Journalism. É o kit do celular. Ah, peraí, quanto custa? Ó, US$ 449. O que vem aí? Mas o que esse negócio faz? Então, pelo celular, você tem um cabo, um estabilizador, uma luz de LED, microfone, cabos. Ok.
Mas o Mojo tem um aplicativo, então eu gravo, edito no celular o meu material e gero para a emissora via WhatsApp, por exemplo. Eu falei, pera, já Ah, estão usando já. Eu falei, meu Deus, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? é. Então, o ritmo da aprendizagem, ele é muito veloz. Se você ficar parado, em 6 meses você está caduco. Então, é necessário a gente se atualizar o tempo todo, né? E o caminho é esse, é o digital. Tudo está indo para o digital, né? Tudo está indo para lá. Pois é. Você falou aí do seu curso, né? Para a galera que está começando, assim, qual é, você acha assim que é o conselho principal que você daria, assim? Que é uma galera geralmente mais acostumada com as mídias sociais do que a gente, vamos dizer assim, são mais habituadas às mídias sociais, mas não tanto à contação de história, né? Eu vejo assim, está começando, está entrando no jornalismo agora e tal. Então, assim, tá aí no WhatsApp, tá no Instagram, tá no YouTube, não sei o quê. Então, assim, isso eles tiram de letra, o que para a gente é uma certa dificuldade, às vezes. Mas, de outra forma, às vezes, quando você vai assistir muitos canais no YouTube, que tem muitas visualizações, o conteúdo é bem fraco, o conteúdo não te prende, né? Assim, você dá 4 minutos, você quer trocar de canal, você, assim, eu pesquiso muito no YouTube, né? Às vezes eu quero saber uma coisa, assim, como fazer transmissão, não sei o quê, eu vou no YouTube. Você chega lá, tem 15 vídeos falando. Só que você vai passando, tem uns que você permanece, que você consegue assistir o cara te ensinando. Tem outros que você não consegue, que a narrativa, a forma de contar, a forma de explicar é insuportável, entendeu? Então, assim, o que você diria para essa galera mais tecnológica e que está entrando no jornalismo? Receita básica e infalível. Aprenda com a vovó a contar histórias. Eles sabem muito do veículo, do meio, mas tem uma deficiência muito grande na raiz, a raiz do storytelling. Vai entender o que é storytelling. O que é uma história bem contada com começo, meio e fim. Por quê? É uma geração que vem aí que nada num oceano de conhecimento, com um palmo de profundidade. Tudo é muito raso, tudo é muito 120 ou 240 caracteres. Tudo é muito rápido. No meu tempo, por exemplo, um escândalo. Vamos cobrir a P36 está afundando. 15 dias de cobertura, 20 dias, 4, 5 equipes ali. Hoje em dia, um escândalo sucede o outro, porque é uma sociedade de tudo descartável. A televisão, ela queima, ela não é consertada, ela é descartada. A gente descarta objetos, descarta relacionamentos, descarta acontecimentos. Então é tudo muito fugaz, a gente não retém conhecimento. Dizem que essa geração, do ponto de vista cognitivo, terá um comprometimento muito grande, porque o que é a cognição? A apreensão, reflexão e produção de. É uma sociedade nova, uma geração nova que não reflete, porque tudo é muito rápido. Então é o momento de saber, com o domínio dessas ferramentas, comer arroz com feijão. Substância, contação de história, raiz, começo, meio e fim, densidade, profundidade, empatia. Então é o seguinte, estudem storytelling, vão atrás disso, porque não se sustenta. Você pode ser ótimo no TikTok, veloz no Twitter, rápido no Instagram, bombando no Twitter, meu canal. E você? Qual é a tua essência? Como você tempera o teu arroz com feijão? Isso tem um nome, storytelling. Quando você percebeu, quando você tomou noção assim da dimensão que é ser jornalista? Não. Muitas vezes as pessoas subestimam o poder daquilo que está sendo feito. O jornalista subestima. Todo mundo subestima. Não tem noção. E voltando ao que eu falava contigo, principalmente Travou.
Travou, vou chamar ele de novo aqui, vamos ver. Tá se conectando. Voltando. Ó, o improviso que a gente falou, tá vendo? Caiu aí a conexão. Não, Famoso improviso. mas é o seguinte, a gente falava sobre o A dimensão de menosprezo... ser jornalista. Oi? A dimensão de ser jornalista. Não, as pessoas não têm dimensão. Você sabe de uma coisa? Eu estou com 50 anos, né? Quando eu fiz 30, eu falei, Jesus, um cara não pode ser repórter antes de 30 anos. Ele não viveu, sabe? Ele não sentiu. Quando eu fiz 35, eu falei, caraca, meu, que irresponsabilidade, o cara é repórter aos 30. Quando eu fiz 40, eu falei, não, não. Com menos de 40 não rola. Não dá, porque o cara não foi pai, o cara não sabe a dor de um pai que perde um filho. E quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou subindo a barra. A gente não tem noção da nossa responsabilidade, do estrago que a gente pode causar, do estrago no copo de cristal que é a reputação do outro, do que a nossa pressa em dar o furo de reportagem pode fazer na vida do outro, da outra instituição. E aí eu estou falando de critérios éticos, deontológicos, né? Eu não estou nem falando da pessoa que produz conteúdo sem critério nenhum. Eu estou falando do jornalista. A gente menospreza, a gente não tem ideia. Eu acho que isso vem com a maturidade, sabe, Gabi? Eu acho que isso vem com o tempo. Você não sai da faculdade tendo a menor noção do canhão que você tem na mão, do ponto de vista positivo e de estrago. Então, eu acho que custa a você ter noção. E eu, quando fizer 60, eu falo, caraca, mas não pode ser repórter com 50. Bom, Vinícius, para finalizar, você que é um grande contador de histórias aí, hoje não é dia de TBT, mas eu queria que você relembrasse um caso marcante, assim, que você acha que marcou a sua carreira. Ixi, peraí. Ó, são Uma 33... reportagem, alguma coisa que você passou, assim, que você acha que foi, assim, uma... Pelo menos você teve uma percepção, um ponto de virada, alguma coisa que você falou, teve uma percepção diferente. Tá, então eu vou falar de uma coisa que rasga princípios éticos, uma coisa que eu nunca tinha falado para minha chefia, uma coisa que eu contei no meu livro e que me emociona toda vez que eu lembro dela. Vou contar. É o capítulo 5 do meu livro, que eu lancei com a editora Intrínseca no ano passado, Histórias das Histórias que eu contei. Eu trabalhava no Fantástico e fui fazer uma reportagem sobre reprodução assistida a preços populares. Então era uma ferramenta da medicina que vinha se popularizando e havia clínicas fazendo a preços módicos, descontos no contra-cheque, no chamado Olerite em São Paulo, né? Parcelamentos em 12, 24, 36 prestações. E nessa mesma reportagem, para o Fantástico, a gente queria ver se isso funcionava na rede pública. Isso funciona na rede pública. Então vamos até o Pedro Ernesto, o Hospital de Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Havia uma fila de 300 mulheres ali, 300, que acreditaram na manchete fertilização in vitro a preço, a custo zero. Havia 300 esperando há 5 anos na fila. E a primeira da fila, Gabi, se chamava Anaílde, Dona Anaílde. De repente ela até entra aqui. Falamos todo dia. A Dona Anaílde estava na fila e ela deu um depoimento muito dramático para a gente. Ela entrou na fila com 36 anos. Ela estava com 41, professora, casada com um militar. E o sonho dela era ser mãe. Ela desabou a chorar na nossa frente, ali no calçadão de Vila Isabel. Meu Deus, que caramba, que estado é esse, cara, sabe? Que porcaria de manchete é essa? Gerar uma expectativa tão vil e não cumprir. E essas mulheres? Aí eu editei a matéria no Fantástico, eu era repórter e editor, editei a matéria. Dá tempo para continuar falando? Dá, né? Claro. Não vou cortar a história do meio. Aí eu falei, pô, o que eu faço? Me envolvo ou não envolvo? Eticamente eu não posso me envolver com o personagem, mas faço ou não faço? Eu faço. Olha o doutor João. Eu tinha entrevistado o doutor João, dono de uma clínica. Não tinha nada a ver com a dona Anaíde. Doutor João, a matéria vai entrar, tá tudo certinho. Nessa mesma matéria, você vai ver que apareceu a dona Anaíde, uma senhora que procurou o Pedro Ernesto. Então, doutor João, se eu bancar um medicamento, sei lá, o senhor faria um preço baratinho para a gente? Porque ela desabou a chorar, é tão comovente. O senhor me desculpe, eu não vou falar na matéria que o senhor fez isso, eu não vou dar publicidade a nada, ninguém vai ficar sabendo. Mas, poxa, ele é uma figuraça, ficou muito meu amigo. Manda ela me ligar.
Aí eu falei, dona Anaílde, como é que a senhora está? Tudo bem? A matéria vai entrar agora, domingo, tá tudo editadinho, tudo certinho. Agora tem um médico que eu ouvi, a senhora não conhece o doutor João, ele quer falar com a senhora. Mas quer falar com... Por quê? Eu falei, olha, eu tomei a liberdade de falar do que a senhora está vendo, mil desculpas. Eu não tinha autorização da senhora, mas ele pediu, está aqui o telefone dele. Resumindo essa história, mais detalhes no capítulo 5 de Histórias das Histórias que eu contei, ao lançamento do livro, no dia acho que foi em outubro, dia, acho que 16 de outubro, 9 de outubro, quem compareceu à fila de autógrafos, quem estava na fila de autógrafos, eu me emocionei muito, foi o João Vinícius, hoje com 11 anos de idade. Ai, que lindo. Então, essas histórias, a minha chefia nunca ficou sabendo agora por causa do livro. Ela implode princípios éticos e dane-se que ela imploda. É para implodir mesmo, sabe? Porque a gente tem que ter empatia. O bom jornalista, não estou dizendo que eu sou bom, mas é aquele que sai de uma entrevista morto, acabado, porque ele se transporta para o corpo do outro, para a mente do outro, para o coração do outro. Né? E como não me Quantas vezes a gente transporta, segura o choro para chorar depois, né? né? Assim, Então, é hoje de difícil. manhã eu acordei, no meu WhatsApp estava lá, bom dia, seja bem-vindo, dona Nailde mandou. Ai, que lindo. Bom, não Qualquer dia tem eu conto forma mais, melhor, qualquer dia eu te mais conto mais emocionante de história. acabar. Qualquer dia eu te Ai, conto, a única coisa que eu sei fazer na vida é contar história, então qualquer dia eu te conto mais. e você faz isso maravilhosamente bem. Vinícius, olha, foi um prazer enorme você estar aqui com a gente, Muito ainda mais obrigado. hoje, no nosso dia, dia do jornalista. Um prazer enorme. Boa sorte aí no seu curso, boa sorte Muito em todos os obrigado. seus projetos. Você merece muito. E assim, Obrigado. foram 30 minutos de muito aprendizado, de muita troca de conteúdo. Muito Muito obrigado. bacana, tá Muito bom? Foi um obrigado. prazer Boa sorte para enorme. você. E use esse canal para disseminar conteúdo de qualidade. A população está precisando, sabe? Os jornalistas estão precisando, todos nós estamos precisando. Muito obrigado pela sua Tá, nós generosidade. somos um grupo de jornalistas, para você entender, o Clube de Realizadores, são jornalistas do Brasil todo, tem até do mundo todo agora, já tem gente fora do Brasil, e são jornalistas que estão migrando aí de várias mídias para a mídia digital, e são todos empreendedores tocando seus negócios em parceria, então é um grupo aí que a gente formou, que é bem bacana, e você aí veio coroar. Crossing fingers. Estou torcendo por todos. Então tá. Obrigada, um prazer Beijo. enorme. Obrigado, Tchau, Gabi. tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, é isso. Muito obrigada para vocês ficarem acompanhando aqui com a gente. Semana que vem tem outras lives aí pelo Clube de Realizadores. E como eu falei, somos um clube de jornalistas, empreendedores, e estamos aí trazendo informação para vocês. Muitas informações, não informação, informações de todos os tipos, culturais, econômicas, enfim, para vocês passarem essa quarentena do coronavírus com um pouco mais de companhia, de amor, de emoção e de muita, muita informação. Beijo e até semana que vem.